Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou começar uma série incrível aqui no canal, que é o Android Studio para iniciantes. Para você que não sabe nada de Android Studio e quer começar a criar aplicativos Android, eu vou começar a trazer conteúdos mais iniciantes aqui no canal. E nesse vídeo eu vou te ensinar a como recuperar valores de uma caixa de texto. Como é que a gente consegue recuperar valores de uma caixa de texto? Você vai aprender nesse vídeo passo a passo. Eu vou fazer com muita calma aqui com você para você entender tudo o que está acontecendo, beleza? Mas antes de a gente começar esse vídeo, tudo o que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o meu trabalho e também para ajudar esse vídeo a ser posicionado aqui na plataforma. Com esse vídeo sendo posicionado, outras pessoas que precisam desse conteúdo, que nesse caso é o Android Studio para iniciantes, eu vou trazer conteúdos para iniciante no Android, as pessoas vão conseguir receber esse vídeo com mais facilidade. Então ajude outras pessoas a encontrar esse conteúdo, deixando o seu like rapidinho, é de graça. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu também quero fazer um convite para você. Se inscreve nesse canal, clica nesse botão vermelho embaixo do vídeo e inscrever-se. Se inscreve porque toda semana eu trago um vídeo totalmente diferente no universo Android e na programação mobile em geral. Eu trago tutoriais, eu trago atualizações, eu trago notícias, então você não pode perder os meus conteúdos. Se inscreve e ative o sininho. Então bora começar mais um vídeo? Então bora lá! Galera, começando mais um vídeo, nesse vídeo eu vou te ensinar a como recuperar valores de um campo de texto. Vamos lá? Eu abri o Android Studio, a gente está aqui na tela inicial, eu estou utilizando aqui a última versão, Android Studio Dolphin, então você vai abrir o Android Studio e a gente vai criar um novo projeto aqui no Android Studio. Então, para criar um projeto, a gente vai vir aqui em New Project, vamos clicar aqui. E aqui a gente consegue visualizar vários templates que a gente pode utilizar para começar a criar o nosso aplicativo. Nesse caso, eu vou escolher esse template aqui, que é uma Empty Activity, ou seja, é uma atividade vazia, é uma tela vazia que eu vou começar a construir o layout da minha aplicação. Então vamos escolher aqui Empty Activity, vamos clicar aqui em Next para prosseguir e aqui no Name é o nome do seu aplicativo. Então você vai colocar o nome do seu app aqui em Name. Nesse caso, como a gente vai criar um aplicativo de teste, eu vou colocar aqui, por exemplo, Teste Stack Mobile. Mas você pode colocar o nome correto aí do seu aplicativo. Aqui no Package Name é o nome do pacote do seu app. Basicamente é o domínio, o nome do domínio do seu app. Então aqui a gente vai ter com.marcos.test.stack.mobile. Aqui no com.marcos você poderia colocar o seu site. Se você tiver um site para o seu aplicativo, você poderia colocar o site aqui, o com, ele vai ficar na frente, o nome do seu site aqui e aqui o nome do seu aplicativo. Então, por exemplo, eu tenho um site chamado Stack Mobile. Eu poderia colocar aqui, Stack Mobile, que nesse caso é o domínio do meu site, e aqui eu posso colocar o com. E aqui eu posso definir o nome do meu aplicativo, que nesse caso é Test Stack Mobile. Aqui em Save Location é o local aonde o meu projeto vai ser salvo. Nesse caso, o meu projeto ele vai ficar salvo dentro do disco local C, dentro da pasta User, Marcos, que é o nome do meu usuário, e aí vai ter uma pasta chamada Android Studio Projects, que nesse caso é a pasta onde vai ficar salvo todos os nossos projetos. E aqui está o nome do projeto que eu estou criando agora, Test Stack Mobile. E aqui é a linguagem de programação que eu vou escolher para desenvolver o meu aplicativo. Eu posso criar com Java, eu posso criar com Kotlin, ou eu posso iniciar com Kotlin e também ter classes com Java e vice-versa, Java e Kotlin você pode ter no mesmo projeto, tem total compatibilidade. Nesse caso, eu vou estar escolhendo a linguagem Kotlin, mas você também pode utilizar o Java para criar aí os seus projetos. E aqui no mínimo SDK, é a API mínima que eu vou estar utilizando no meu projeto. Ou seja, nesse caso, por padrão, ele já vem aqui na API 21, que é o Android 5.0
Lollipop é o recomendado, então eu vou deixar no recomendado. E aqui eu vou clicar em Finish e vou aguardar o meu projeto ser criado. O meu projeto acabou de ser criado e aqui a gente tem a nossa atividade principal, que é a nossa main activity. Aqui a gente tem a nossa activity main.xml, que é a parte do design da nossa tela. A gente pode construir o layout da nossa aplicação aqui pelo design, né? Arrastando os componentes aqui para a tela, como botão, texto e por aí vai. E a gente pode também criar o layout da nossa aplicação pelo código XML. Então a gente vai escrever aqui, vai começar a construir os nossos componentes, vai escrever os atributos e a gente vai desenhar aqui na tela. Então você pode construir tanto pelo XML, tanto pelo design. Eu costumo fazer pelo XML, porque além de você ganhar mais conhecimento, você entende quais são os atributos que você está trabalhando, você tem um controle melhor sobre o seu layout. Mas você pode começar, para você que é iniciante, você pode começar no design, depois que você pegar as manhas e começar a entender quais são os atributos, aí você parte para o XML, que aí você vai ter mais produtividade. Mas tanto faz, você pode criar por qualquer um dos dois. Então aqui a gente tem o layout, onde a gente vai trabalhar na parte gráfica da aplicação, e aqui a gente tem a parte lógica, ou seja, a gente vai dar vida ao nosso layout, escrevendo aqui códigos em Kotlin e trabalhando na parte lógica da nossa aplicação. Então aqui é a parte lógica e aqui é a parte gráfica, basicamente seria isso. Então vamos lá, vamos começar a criar o layout da nossa aplicação. A gente vai criar um layout bem simples. A gente vai ter uma caixa de texto, onde o usuário vai poder digitar. A gente vai ter um botão para confirmar. E a gente vai ter um text view, um texto estático, um texto fixo, onde vai mostrar o texto que o usuário digitou. Então vamos lá, primeiramente eu vou tirar esse container principal e eu vou definir aqui um linear layout. Como os componentes eles vão ficar um embaixo do outro na vertical, eu vou estar utilizando um linear layout na orientação vertical. Os componentes eles vão ficar um embaixo do outro. Então eu vou definir aqui uma orientação, esse atributo aqui, orientation, eu vou definir como vertical. E aqui dentro eu vou começar a colocar os componentes dentro do meu layout. O primeiro componente é uma caixa de texto, que é um edit text. Então, para a gente definir uma caixa de texto onde o usuário pode digitar lá dentro, a gente vai definir esse componente aqui. Então, eu vou abrir o sinal de menor e aí eu consigo ver vários componentes que eu consigo trabalhar. E aí eu vou escrever esse componente aqui, edit, e já vai aparecer aqui, edit text. Eu posso pressionar o Enter e já vai aparecer aqui, o layout width, ou seja, eu preciso definir uma largura para esse componente e aqui no layout high eu vou definir uma altura para esse componente. Então aqui na largura eu vou definir como match parent. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse componente ele vai pegar toda a largura da tela, toda a largura do meu container principal, que é o meu linear layout. Então ele vai pegar toda a largura da tela. E aqui na altura eu posso definir uma altura manual, por exemplo, 50 dps, esse componente vai ter uma altura de 50. E aqui eu posso fazer o fechamento. Se a gente der um zoom aqui, o componente está aqui. Ele ocupou toda a largura da tela, né? A nossa caixa de texto ocupou toda a largura da tela e aqui ele tem uma altura de 50. Caso eu não queira definir uma altura específica, eu posso definir como wrap content. Ele vai pegar a altura baseada no tamanho do meu componente. Se por algum motivo meu componente ele crescer, por algum atributo que eu coloco aqui, ele vai crescer de forma automática, porque ele não tem uma altura específica. O recomendado para a caixa de texto é wrap content. Então vamos deixar wrap content e aqui eu vou definir um hint, né? Esse atributo aqui, Android hint. O que é esse hint? O hint é o texto informativo que vai aparecer nessa caixa de texto. Por exemplo, se eu deixar dessa forma aqui, o usuário não vai saber o que tem que digitar aqui dentro. Ele vai digitar o e-mail, ele vai digitar a senha, é o nome dele? Eu não sei. Então, eu preciso colocar uma informação para esse campo de texto. Nesse caso, para exemplo, eu quero que o usuário digite o nome dele. Então, eu vou colocar aqui no hint um texto informativo
chamado de nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, e já vai aparecer aqui, ó, o valor dentro da minha caixa de texto. Então, o usuário vai saber que nessa caixa de texto ele vai digitar o nome dele. Se eu não colocar o hint aqui, ele não vai saber, não sabe o que precisa digitar. Então, vamos supor que esse seja um campo de idade. Coloca aqui no hint, idade, que aí o usuário vai saber que é para digitar a idade dele nesse campo. Então, é muito importante que você informe o hint para ficar fácil para o usuário identificar o que ele precisa digitar. Outro ponto importante aqui é o seguinte, a gente precisa definir o input type, ou seja, o tipo de teclado que vai aparecer para o usuário na hora que ele começar a digitar nesse campo de texto. Por exemplo, eu vou executar a aplicação aqui, eu já estou com um emulador aberto, que é o Pixel 4 API 31. Caso você não saiba como configurar o emulador no seu Android Studio, tem vídeos aqui no canal onde eu mostro do zero, tanto a instalação do Android Studio do zero, que eu acredito que você já tenha o Android Studio e o emulador criado, mas caso você não tenha o emulador, tem vídeos aqui, ó, na descrição que eu mostro do zero. Se o emulador falhar, você pode utilizar o seu próprio aparelho celular, tudo bem? Também tem vídeos aqui na descrição. Então eu vou executar aqui, vou aguardar o aplicativo ser instalado, só para a gente ver como é que está ficando. Vamos lá. Então tá aí, ó, a gente tem uma caixa de texto aqui, ó, nome. Se eu clicar aqui, já vai aparecer um teclado. Nesse caso, eu quero que esse teclado só apareça letras. Eu posso colocar aqui, ó, o tipo de teclado. Eu posso colocar somente texto. Se eu quiser que esse teclado apareça só número, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, como number, ou seja, vai aparecer só números. Nesse caso, eu quero que apareça somente texto. Então, eu vou colocar texto, o tipo de teclado. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, ó, repare que esse campo de texto ele está colado demais aqui, ó, no topo, aqui na esquerda, aqui no final. Ó, o campo de texto está muito colado no meu layout. Então, eu quero colocar uma margem no topo e uma margem aqui na esquerda e na direita. Não quero que o meu componente fique tão colado assim. Então, para definir uma margem, a gente pode utilizar esse atributo aqui, ó, layout margem, e a gente pode definir margem no topo, na esquerda, na direita. Nesse caso, eu quero definir uma margem no topo, uma margem na parte de cima do meu componente. Então, eu vou definir aqui, ó, margem top, e eu vou colocar 50 dps, 50 de margem aqui, ó. Vou colocar uma margem na esquerda e na direita. Então, eu vou definir aqui uma margem start de 20. Vou ter uma margem de 20 aqui na esquerda. E se eu colocar aqui uma margem end, que quer dizer margem final, eu vou colocar uma margem final de 20 também. Então, vou colocar aqui, ó, 20. Outra coisa que eu quero fazer é definir o próximo componente, que é um botão que vai ficar aqui na parte de baixo. Então, eu vou definir aqui o meu componente chamado de button. Ele vai ocupar toda a largura da tela, match parent, e na altura vai ser wrap content. Eu vou fazer o fechamento dele aqui. E aqui eu vou definir um texto para esse botão, que nesse caso eu vou colocar aqui, ó, confirmar. Eu também vou definir uma margem para esse botão, então eu vou definir aqui uma margem no topo de mais ou menos 10 dps, uma margem de 10, vou colocar uma margem na esquerda e na direita, então eu vou definir aqui, ó, uma margem start, uma margem inicial de 20, você já consegue ver em tempo real aqui, ó, e uma margem na esquerda de 20. Então, vou colocar aqui, ó, margem end de 20 dps. E por último, eu vou colocar um texto fixo, que quando o usuário digitar aqui o nome dele e clicar no botão confirmar, o nome dele vai aparecer aqui embaixo. Então, para a gente definir esse texto fixo, eu vou definir esse componente aqui, ó, que é um text view. Então, vou colocar esse componente text view. Ele vai ocupar toda a largura da tela e na altura vai ser wrap content. Eu posso definir aqui, ó, o atributo text e colocar um texto aqui, ó. Por exemplo, vou colocar o meu nome, Marcos. Já vai aparecer um texto aqui, ó, Marcos. Nesse caso, eu quero colocar esse texto centralizado aqui no meu layout. Então, eu vou estar utilizando o atributo Android Gravity, vou passar como center e ele vai ficar centralizado, meu texto, né? Eu quero aumentar um pouco mais esse texto, então eu vou estar utilizando o atributo Text Size e eu vou passar como 18 SP. Ele ficou bem maior. Eu vou tirar esse texto porque a gente vai pegar através da caixa de texto. Se eu executar,
a gente já tem o nosso layout completo, um layout bem simples. Eu estou fazendo passo a passo para você entender. Se eu digitar o meu nome aqui, ó, por exemplo, digitei meu nome Marcos aqui, e eu clicar em confirmar, nada acontece. Por quê? Porque eu só criei a parte gráfica, né? A parte visual do aplicativo. Agora, a parte lógica do aplicativo, eu não configurei, que é aqui na Main Activity. Então, eu não programei nada aqui ainda. Eu não defini clique no botão, eu não estou capturando esse texto, eu não estou exibindo aqui no nosso resultado aqui, que nesse caso vai ser o nosso TXT resultado. Então eu preciso definir ações no meu aplicativo. Só que antes de a gente fazer tudo isso, eu preciso recuperar a referência desses componentes. Para mim conseguir trabalhar com cada componente desse na parte lógica da aplicação, eu preciso recuperar a referência de cada componente. Porém, esses componentes não têm referência. E qual seria a referência deles? Seria o ID. A gente precisa definir um ID para cada componente desse e a gente vai recuperar esses IDs aqui na parte lógica da atividade. Então eu vou vir aqui no Edit Text, eu vou definir aqui ó, o atributo Android ID, eu vou passar aqui ó, o arroba mais ID e aqui eu vou definir um ID para minha caixa de texto. Nesse caso, vai ser o nosso campo de nome aqui. Então eu vou colocar edit, de edit text, e aqui eu vou colocar a palavra nome. É sempre importante que você coloque um ID fácil de entender. Por exemplo, aqui é um campo de nome. Então eu vou colocar, por exemplo, edit, né, de edit text, é o nome do componente, e nome, porque aqui é um campo de formulário, onde o usuário vai colocar o nome dele. Se fosse um campo de e-mail, eu podia colocar edit e-mail. Então você não vai colocar um nome totalmente diferente aqui, porque senão você vai se confundir e você vai começar a bagunçar o seu código. Sempre coloque nomes que fazem sentido na aplicação, nomes que fazem sentido ali para o componente. Então aqui é um campo de nome, vamos colocar um ID para ele, uma referência chamado de edit nome. Por exemplo, a gente precisa colocar uma referência, né, um ID para esse botão. Esse botão é um botão de confirmar. Eu vou colocar, por exemplo, botão de cadastrar? Não faz sentido. O botão é de confirmar. Então, o ID dele, eu vou colocar, por exemplo, BT de botão confirmar. Então, eu vou definir dessa forma aqui, ó. E aqui no texto de resultado, como é um texto de resultado, eu vou definir aqui, ó, o nosso TXT de text view resultado. Vai ser o resultado ali que vai aparecer para o usuário. Agora que a gente já definiu o ID para cada componente, a gente já consegue recuperar aqui na parte lógica, né? Para recuperar, a gente tem duas formas. A gente pode utilizar o método findViewById, que é nativo do próprio Android Studio, ou a gente pode utilizar a biblioteca do ViewBinding, que é o mais recomendado. Essa é a nova forma de você recuperar a referência aqui dos componentes que estão no layout. Então eu vou utilizar o ViewBinding, eu já fiz vídeo aqui no canal também, mostrando do zero a configuração. Se caso você queira entender melhor, vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas eu também vou mostrar para você do zero aqui. Então você vai clicar aqui no projeto, a gente vai acessar aqui, ó, Gradle's Scripts, vamos clicar aqui em build.gradle a nível de módulo, vamos dar 2 cliques, e aqui embaixo, ó, embaixo de Kotlin Options, eu vou definir a biblioteca do ViewBinding. Então eu vou escrever aqui, ó, ViewBinding, vou abrir e fechar chaves e vou colocar essa palavra aqui, ó, enable recebe verdadeiro. Agora eu vou vir aqui, ó, sign new, vou sincronizar o projeto, vou sincronizar essa biblioteca. Agora a gente vai configurar o ViewBinding na nossa atividade. Para a gente conseguir recuperar a referência desses componentes, o ViewBinding precisa saber qual que é o layout dessa atividade aqui. Qual que é o layout da Main Activity? O layout da Main Activity é a nossa ActivityMain.xml. Então a gente precisa fazer toda essa configuração. Para fazer isso, eu vou criar aqui uma variável privada de lateInitVar e aqui eu vou criar uma variável chamada de binding, que é o nome da biblioteca. Então, vou colocar aqui, ó, binding, vou colocar aqui 2 pontos, e essa variável vai herdar da nossa activity. Então, vou escrever aqui, ó, activity, e já vai aparecer aqui, ó, a classe, né, a nossa atividade, ActivityMain.Binding. Você vai dar dois cliques aqui, e aí o que vai estar acontecendo aqui, ó? Essa variável binding vai ter o layout dentro dela. Então a gente está colocando, né, a gente está configurando o layout
dentro dessa variável aqui. ActivityMain é o nome do nosso layout aqui, ó, ActivityMain, e Binding o nome da biblioteca. Então, o nosso layout ActivityMain está dentro dessa variável Binding. Eu vou vir aqui no onCreate e eu vou fazer a configuração. Então, vou pegar aqui, ó, Binding, a minha variável Binding, que é a minha ActivityMain Binding, né? É o próprio layout aqui. Vai receber novamente a minha ActivityMain Binding.inflate. Eu preciso inflar um layout. Eu preciso falar qual que é o layout através do layout inflator. Ele vai pegar através do get aqui, ó, o nosso layout. E aqui no set content view, a gente precisa exibir esse layout. Ele estava exibindo o layout através do R layout ActivityMain, mas agora a gente vai passar a própria variável binding, que é o nosso layout, e a gente vai dar um root para ele poder controlar ali. E aí, ó, a gente já consegue ver o nosso linear layout. Ele já reconheceu o nosso layout aqui. A gente já configurou o view binding na nossa atividade. Agora a gente já consegue recuperar a referência de cada componente, certo? Aqui embaixo eu vou começar a escrever alguns códigos. O que eu preciso fazer primeiramente? Esse botão confirmar, ele não escuta eventos de clique. Se eu clicar aqui, ele não está escutando eventos de clique. Eu preciso definir um evento de clique primeiramente nesse botão de confirmar. Por quê? Quando eu digitar o nome aqui, ó, por exemplo, eu vou digitar o meu nome aqui no campo de formulário. Quando eu clicar no botão confirmar, o meu nome vai aparecer aqui, ó, no TXT resultado. Vai aparecer nesse text view aqui, certo? Então, o primeiro passo é definir um evento de clique aqui no botão. Então, agora eu vou passar a minha variável binding, que é o meu layout, né? ActivityMain. Eu vou dar o ponto aqui e agora eu consigo ver todos os IDs que estão nesse layout. Tá vendo aqui, ó, BT confirmar, que é o nosso botão. A gente tem aqui o edit nome, que é o nosso edit text, a nossa caixa de texto. A gente tem aqui, ó, o TXT resultado, que é o nosso text view. Então, nesse caso, eu quero recuperar o nosso botão. Então, eu vou recuperar o ID do nosso botão, passando aqui, ó, o BT confirmar. Acabei de recuperar a referência desse botão aqui. Agora eu consigo trabalhar com ele. Eu consigo definir ações nesse componente. Qual que é a ação que eu quero fazer? Eu quero definir um evento de clique nesse botão, que ele não escuta eventos de clique. Então, para colocar eventos de clique, é muito simples. Eu vou dar um ponto aqui, eu vou utilizar aqui, ó, o set e já vai aparecer o método aqui, ó, setOnClickListener. Vou dar 2 cliques aqui, vou pressionar o Enter e a gente definiu o evento de clique no botão de confirmar. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer capturar o que o usuário está digitando nessa caixa de texto. Porque se eu digitar qualquer coisa aqui e eu clicar em confirmar, não vai acontecer nada. Por mais que eu tenha colocado um evento de clique nesse botão, se eu não capturar o que o usuário está digitando nesse campo de texto, eu não consigo capturar o texto digitado. Como é que eu vou capturar o que o usuário está digitando? Vamos lá. Eu vou criar uma variável aqui, primeiramente, para você entender. Eu vou criar uma variável chamada de nome, que é referente à nossa caixa de texto ali. Eu vou recuperar a nossa caixa de texto. Então, eu vou pegar o bind, vou dar o ponto aqui e eu vou recuperar a minha caixa de texto aqui, ó, nosso edit text, que é o edit nome. Beleza, eu recuperei o componente, porém isso não é o suficiente. Eu preciso capturar o que o usuário está digitando dentro desse campo de formulário. Por exemplo, eu recuperei aqui o edit nome, só que se eu digitar aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não estou capturando o que o usuário está digitando. Então, por exemplo, eu digito aqui o meu nome, eu preciso capturar o que eu estou digitando aqui. Para capturar, eu vou estar utilizando aqui, ó, o ponto text e ele herda de um editable. Tá vendo aqui, ó? Se você colocar o mouse aqui em cima, você percebe, ó, que ele herda, ó, de um editable. E isso daqui não é um texto. Isso daqui é um método. Então, a gente precisa converter esse método para um texto, porque o que o usuário está digitando aqui precisa retornar um texto para a gente. Então, a gente vai converter esse método text, que herda, né, de um editable, para uma string, para um texto. Então, a gente vai estar utilizando aqui, ó, o toString. O método toString que retorna uma string. Então, a gente está capturando o que o usuário está digitando aqui no campo de formulário. Esse retorno não vai ser um texto, ele vai retornar aquele editable, vai retornar aquele método. A gente vai converter esse método para um texto, para uma string. Aí sim vai funcionar perfeitamente.
Então a gente criou uma variável nome que vai receber o nosso campo de nome, né? A nossa caixa de texto. A gente está recuperando a caixa de texto. A gente está capturando o que o usuário está digitando dentro dessa caixa de texto através do text e a gente está convertendo para um texto, para uma string. Então tudo isso daqui está dentro dessa variável nome. Agora, o que eu quero fazer? Quando eu clicar nesse botão, né, a gente vai capturar ali, vai converter para string, a gente vai passar aqui para o nosso txt resultado. A gente quer mostrar o nome do usuário que a gente digitou aqui. Então a gente precisa recuperar esse txt resultado. Então a gente vai utilizar a biblioteca do binding, que é o nosso próprio layout. A gente vai dar o ponto aqui e a gente vai recuperar agora o nosso txt resultado, nosso text view. E a gente vai dar um ponto aqui e vai estar utilizando esse método aqui, ó, que é o setText. A gente vai setar um texto nesse text view. Qual que é o texto? É o nome que o usuário digitou aqui no campo de formulário. Então a gente vai passar a variável nome, que é uma string agora. Tá vendo? Se eu não tivesse colocado o método toString, essa variável aqui, ó, ela seria um editable, tá vendo? Ela herdaria de um editable. Então, se eu passasse aqui como nome normal, sem passar o toString, ó, é diferente. Então, não vai dar certo. Então, a gente precisa passar aqui, ó, um toString. Beleza, vamos executar. E aí, ó, se eu digitar o meu nome, vou colocar aqui, ó, Marcos, ó, capturou. E agora a gente vai passar para o txt resultado depois que a gente clicar no botão de confirmar. Vou clicar aqui e já vai aparecer Marcos. Vou colocar outro nome aqui, ó, Maria. Vou clicar em confirmar, já vai passar Maria para cá, certo? Ele capturou o texto Maria e passou para o txt resultado, depois que a gente clicou no botão de confirmar. Vai fazer todo esse processo depois que a gente clicar no botão de confirmar, porque está dentro do botão de confirmar, está dentro do clique aqui, ó. Então, nessa aula você aprendeu a recuperar valores de uma caixa de texto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz passo a passo para você que é um total iniciante, para você entender como é que funciona o Android e o Android Studio. Se você quiser aprender a criar aplicativos profissionais, se profissionalizar, entrar no mercado de trabalho ou criar os seus próprios produtos, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu treinamento Android Master. Nesse treinamento, você aprende a criar aplicativos do básico ao mais avançados e você aprende da maneira profissional. Então, se você quiser aprender a criar aplicativos comigo, eu vou deixar os meus treinamentos completos e profissionais na descrição. Se você não puder investir ainda nos meus treinamentos, não tem problema, tem vários vídeos gratuitos aqui no meu canal do YouTube. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!